povo assistindo o Jogo do Brasil aqui, eu imaginando. O que bexiga o que é que Lula foi fazer lá na reunião do G7? Se o Brasil não faz parte desse time, não faz parte desse grupo aí dos países, dos 7 países mais ricos do mundo, hein? Eu acho que ele só queria aquela foto com o Donald Trump, né não? Oh, e quem arrumou isso aí foi o Macron, né? Será que Macron queria um... Será, hein? Mas bem, mas o bom é que essa galera conseguiu a foto. Finalmente Lula conseguiu a foto com o Trump. Aí, veja aí a foto. Se inscreve, compartilha nos grupos aí e veja esse vídeo aqui, ó. Antes que essa galera tire esse vídeo aqui do ar. Eu não sei como saiu ainda, cuida. Se inscreve aí. Acaba a vergonha.